Em Provérbios 3:12, ele fala assim: o Senhor repreenda quem ele ama, assim como um pai repreende o filho que ama. E eu falei muito essa frase nos últimos dias e as pessoas ficaram apavoradas quando eu falo assim: eu amo quando Deus me repreende. E eu senti do Senhor explicar um pouquinho o porquê que eu falo que eu amo quando o Senhor fala que... quando o Senhor me repreende, né? Já aconteceu de às vezes o Senhor me chama a atenção, ó. Você falou algo de uma pessoa, né, em público, não era nada grave, não era nada grave. Se a pessoa vai escutar, ela vai lembrar, vai saber que é ela. Não foi nada grave. Foi algo que a gente conversou nós duas e eu acabei falando num grupo entre nós lá, e na hora o Senhor falou que eu deveria pedir perdão para ela. Eu falei com ela, pedi desculpa, ela falou, não, mas não tem nada a ver, não era nada pessoal. Mas na hora o Senhor falou, tu tem que ter muito cuidado, porque às vezes você pode... Eu entendi assim como se fosse uma lição do Senhor dizendo para mim prestar mais atenção, para que eu não abra nada que for particular, né? Que isso nunca aconteça de falar algo mais grave dessa pessoa na frente dessa pessoa, de outras pessoas, né? Porque quebra a confiança. Então, quando o Senhor me repreendeu, na hora, pedi perdão ao Senhor, já liguei, já falei com a pessoa e pedi perdão para ela também. E eu amo isso, eu amo a repreensão do Senhor, porque mostra o quanto que Ele me ama. E tu quer ver o porquê que eu amo tanto que o Senhor me repreenda? Porque me traz umas lembranças da minha infância, da minha adolescência. A minha mãe sempre foi uma mãe maravilhosa, sabe? Ela foi uma mãe extraordinária. Criou 3 filhos, né? E foi uma mãe sempre presente, sempre querida, sempre... Ela não era uma mãe carinhosa, que dava muito carinho, mas ela nunca nos deixou faltar nada. E eu fui sempre muito sincera com a minha mãe. Por exemplo, eu duvido algum filho ter essa coragem. Se eu fosse gasear uma aula, né? Se eu entrasse na segunda aula, eu chegava e dizia, mãe, eu e os meus amigos ficamos tomando uma coca e a gente não entrou na primeira aula, a gente entrou na segunda aula. E minha mãe, tu vai repor essa aula? Vai te fazer falta? Não, mãe, não vai fazer falta. Essa aula ali era uma aula bem... Já tô super bem nela. Então, minha mãe tinha 100% de confiança, porque tudo que acontecia na minha vida, eu contava para minha mãe. Nada era segredo. Minha mãe sempre sabia tudo. E também, quando eu dizia, mãe, não quero ir na escola, a minha mãe, coitada, ela até não questionava muito quando eu falava que não ia na escola, porque desde muito pequena, o dom que o Senhor deu para mim, ele já se manifestou desde muito pequena. Eu sempre pressentia coisas que ia acontecer. Então, quando eu falava que não, a minha mãe não questionava. Ela, claro que ela dizia assim, né, não tem uma aula importante, não tem prova, vai te fazer falta, né? Mas ela não ligava. Se eu dizia que não ia, tudo bem. Ela confiava em mim. Hoje eu entendo que ela confiava em mim, por isso que ela fazia isso. Né? Se eu pedisse pra ela, mãe, quero ir na casa de uma colega. Pode ir? Aonde que é? Ah, é tal lugar. Que hora tu volta? Tal hora. Beleza, pode ir. Minha mãe nunca dizia não pra mim, sabe? E ela sempre foi uma mãe desse jeito. Ela queria saber onde que eu ia, a hora que eu ia e quem que ia estar lá. Se eu falasse isso, estava tudo certo. Só que, com o tempo da minha mãe dizer sempre sim pra mim, começou a me fazer sentir como se eu não fosse amada. Na época eu não tinha esse amadurecimento que eu tenho hoje, né? Na época, adolescente, menininha, né? Eu ficava pensando, minha mãe não me ama, porque a mãe dos meus colegas, todo mundo diz não, e eles têm que mentir pra ir em tal lugar, e a minha mãe, qualquer coisa, vai, vai. Tipo, nunca, né, dizia não pra mim. E isso começou a me incomodar. Então, quando eu li essa palavra na Bíblia, nossa, isso me abriu um estralo na cabeça, assim, o Senhor me deu uma clareza tão grande. E Deus me deu tudo essa explicação, sabe? Daquilo que, quando a minha mãe dizia para mim, era confiança, não era falta de amor. É porque ela confiava em mim. Ela me amava tanto quanto Deus me ama hoje. Quem sabe, Deus ainda ama mais, né? Porque Deus sempre ama mais do que os nossos pais, mais do que tudo Deus nos ama, né? Mas assim, a minha mãe me amava.
ela só dizia assim porque ela confiava em mim. E então, assim, a importância de nós ser repreendido por Deus. E um pouquinho antes fala desse mesmo versículo ali, em Provérbios 3:11, ele fala assim, ó: abra seu coração. Quando Deus repreender você, você tem que ouvir. Você tem que aceitar a repreensão do Senhor. Porque Deus, ele só repreende aquele que ele ama. Então, seja humilde. Se Deus falou para ti, ó, tu tá errado, tu não tá certo nisso, ouça a voz do Senhor. Porque se ele tá te repreendendo, é porque ele te ama. Entendeu? Pode o mundo inteiro estar contra você, mas o Senhor te ama. O conselho do Senhor nunca vai ser errado. Nunca vai ser pro seu mal. Pelo contrário, todo conselho de Deus é pro teu bem. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, ele não volta atrás na palavra dele. Entendeu? Então, aceita a repreensão do Senhor. Se o Senhor tem te repreendido nesses últimos dias, conversa com ele. Escuta a voz dele. Veja onde que você está errando. Se ele te mandar pedir perdão para alguém, vai, faça perdão. Pede perdão. Se ele mandar você, seja o que ele for, que ele te repreender, escuta, abra teu coração. Abra tua mente. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te ensinar. Porque ele é perfeito em tudo que ele faz. Amém? Eu oro para que o Senhor abra tua mente, abra teu coração, que você consiga entender quando o Senhor está te repreendendo e que você consiga entender que se Deus está te chamando atenção é porque Ele te ama. O amor dele por você é infinito. Por isso que Ele está te repreendendo. Porque Ele não quer você no final da tua vida no inferno. Ele quer você do lado dele no céu. Amém?